Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, por Tua palavra, por Tua presença, ó Deus, e te agradecemos por, não só porque o Senhor nos redimiu, nos resgatou, nos livrou do pecado, mas o Senhor nos introduziu num plano maravilhoso, num projeto que o Senhor tem, ó Deus, e que vai trazer justiça, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer saúde para toda a terra, Senhor. E nós estamos envolvidos nisso, Senhor. Nós não precisamos só ficar esperando, porque o Senhor tem algo para ser feito agora, Senhor. Ó Deus, é difícil, não sabemos às vezes muito como fazer parte ou como ajudar, mas é para isso que nós estamos aqui, Senhor. Não só para buscar algum tipo de conhecimento teórico, Senhor, mas para realmente saber como o Senhor pode nos introduzir, como o Senhor pode, ó Deus, nos usar. Queremos estar à Tua disposição, porque cremos em Ti, cremos no Teu projeto e cremos, ó Deus, que vai dar certo. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos revele nesta manhã. Pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos abrir em 2 Crônicas 26, que é nosso texto base, é onde nós estamos, o contexto de onde nós estamos vendo essa parte da história de Israel. 2 Crônicas 26, nós estamos aqui no reinado de Uzias e temos usado esse período. Houve um período de prosperidade, houve um período de sucesso no reinado de Uzias, que é uma figura para nós do reino de Deus. Como que o reino de Deus acontece na terra, o que Deus quer fazer com a nossa vida aqui na terra. E a gente está sempre falando sobre isso, mas só quero deixar isso assim bem claro, que o que nós estamos vendo através da história de Israel, do povo de Deus no Velho Testamento, é que Deus tem realmente um projeto na terra. Deus tem algo para ser feito, Ele está desenvolvendo algo aqui na terra. Quem coloca todas as esperanças na terra, numa vida passageira, numa vida material, claro que está errado. Mesmo a igreja tem caído muito nisso ultimamente, essa ideia que a gente tem sempre alertado sobre prosperidade, sobre usar a fé em Deus para trazer uma vida boa aqui na terra, tem muitos perigos. Mas por outro lado, se nós formos espiritualizar e dizer, não, Deus não quer nada aqui na terra, aqui é salvação e ir embora para o céu, também estamos perdendo uma parte muito grande. Tem muita coisa na Bíblia que nem faz sentido se a gente for interpretar dessa forma. Então, por isso que nós estamos procurando entender o que significa, né, quando tinha períodos bons, quando tinha períodos em que Israel, apesar assim de... Aqui nós estamos falando sobre Judá, que é uma parte de Israel. O reino de Judá era uma parte pequena de Israel. Mas aqui eles estavam vivendo, né, viveram no tempo de Uzias, um período de relativa glória, assim, tudo estava dando certo, né? Então, a gente já tem usado isso várias vezes, mas eu quero assinalar algumas palavras, algumas expressões aqui. Então, olhem comigo, 2 Crônicas 26, versículo 5, que a gente tem repetido bastante, que é uma chave, né, para esse período bom, né, do reinado de Uzias. Diz assim, que Uzias buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, ou outras traduções, nas visões de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, agora assim, nós vamos falar sobre esse diagrama daqui a pouquinho, mas eu queria mostrar esse equilíbrio certo, né? Como eu falei na aula passada, é uma coisa errada você falar assim, não, Deus
A gente sabe que a ideia assim, de que Deus nos salvou só para a gente ter uma boa vida, uma vida melhor financeiramente, ou mesmo em saúde, em todos os aspectos, ter uma vida feliz, uma vida realizada, é perder o propósito de Deus, porque é não entender que na nossa vida, certamente, como na vida de todos os cristãos, vai haver provações, vai haver momentos difíceis. Os cristãos também perdem entes queridos na sua família, os cristãos também são despedidos do emprego, os cristãos também ficam doentes. Enfim, nós somos sujeitos a uma série de coisas ruins que acontecem com todas as pessoas. Então, pregar um evangelho assim, de que aqueles que aceitam Jesus vão automaticamente ter uma vida boa, sempre boa, e se você está doente, se você está com problemas, é porque você não tem fé, é não entender os propósitos de Deus. Por outro lado, para você dizer, não, a vida do cristão aqui na terra é uma vida de sofrimento, é uma vida de sempre estar por baixo, o cristão nunca vai ter muito sucesso, o cristão não pode ganhar dinheiro, o cristão não pode ter, assim, se sua vida, porque tem pessoas que acham que se tem alguma coisa ruim na sua vida, tem alguma coisa errada com você. E tem pessoas que têm a impressão contrária. Se está tudo bem na sua vida, deve ter alguma coisa errada, porque o cristão não tem sucesso. Entendeu? Então, são duas coisas erradas que, né, são dois pontos de vista errados, e eu acho que esse diagrama vai ajudar a gente a entender um pouquinho. Mas vamos olhar aqui primeiro no texto. Eu quero que vocês vejam esses pontos. Então, o versículo 5, acabei de ler, o que fala no final do versículo? Não sei se todas as traduções usam essa palavra prosperar, mas na minha está assim: enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ok? Então a gente precisa entender isso. Uzias buscou ao Senhor. Já falamos sobre isso, que Uzias foi ele foi o terceiro nesses 4 reis. Teve 4 reis na sequência que foram bons, mas não tiveram coração íntegro, não foi 100%, né? Começou com Joás, depois com Amazias, agora com Uzias, e vai ter mais um depois dele, que é o Jotão, que foram 4 reis na sequência, que a Bíblia fala, foram bons, mas não totalmente. Então, Uzias foi bom. Até outra aula eu mostrei que em todos os grandes, aqueles que foram considerados como reis 100%, você sabe que 100%, a gente está falando 100%, que é um estado de coração, porque o cara mais 100% que tem no Velho Testamento foi Davi, né? 100% assim, eu estou falando da sequência de reis, de líderes, de governantes, né? Daniel, por exemplo, não fala. Nós temos exemplos na Bíblia que não registra, não que ele não tivesse pecado, mas a vida de Daniel, por exemplo, não tem na Bíblia, não tem nada que fala assim, Daniel, né, teve um deslize, Daniel foi bom, mas ele teve um problema. Não, Daniel, José no Egito, assim, tem alguns exemplos na Bíblia assim que não fala nada. Mas na sequência dos reis, os governantes do povo de Deus, Davi é o top, né? Aquele que chegou mais perto de Deus, o homem segundo o coração de Deus, e nós sabemos que ele teve problemas muito sérios na vida dele. Então, quando a gente fala Uzias ou algum outro, ele foi um rei bom, ele buscou a Deus, né? Ele buscou a Deus, mas ele não foi igual aos outros, ele não chegou no ponto dos outros. E uma das coisas que eu observei é que nos reis que foram realmente qualificados como reis muito bons, como Josafá, como Ezequias, como Josias, que são reis assim, que sobressaem, eles também tiveram problemas, todos eles tiveram problemas, mas a Bíblia coloca uma avaliação deles, que eles buscavam a Deus de todo o coração, eles andavam nos caminhos de Davi. Não temos essa avaliação, versículo 4, o versículo acima desse Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. E Amazias, o pai dele, não buscou a Deus totalmente. Aliás, ele teve muito mais coisa negativa do que positiva, ok? E uma das coisas que a gente observa
nesse contraste é que os reis que receberam nota máxima, vamos dizer assim, todos eles começaram o reino com arrependimento, com limpeza de idolatria, com conserto, voltando o povo para Deus. Isso não aparece nesse reinado de Uzias, ok? Então é uma das coisas que a gente percebe, ok? Ok, eu vou mostrar mais algumas palavras aqui, mas eu vou só... todo mundo está copiando o diagrama, então deixa eu explicar e interpretar, né? Porque alguns acho que não vão nem conseguir ler a letrinha aqui, né? Mas o diagrama, ele começa aqui embaixo, né? Fraqueza, derrota, ok? Então, lembra aquele ciclo dos juízes, né? Eles passavam por um período, então, assim, um círculo... você não sabe direito onde começar, né? Porque o círculo não tem começo e não tem fim, é uma repetição constante. Então, esse aqui é um ciclo. Eu vou começar aqui, porque é nesse ponto que as coisas começam a mudar. Então, mas é uma coisa que vai repetindo. Então, por algum motivo, o povo de Deus está em fraqueza, derrota. Né? O problema nosso hoje, como igreja, por exemplo, é que a gente às vezes não percebe. Né? É duro isso, que você nem percebe que você está sem poder espiritual, que você está em derrota, assim, porque o que pode parecer sucesso para as pessoas, às vezes até para nós mesmos, às vezes não é sucesso. Né? Hoje, por exemplo, nós temos igrejas cheias de pessoas, né? Bastante números, ânimo, recursos, né? Mas como a igreja de Laodiceia, a gente pode estar numa situação assim, dizendo que nós somos ricos e diante de Deus nós somos pobres. Então, essa posição é uma posição espiritual, uma posição de fraqueza, derrota. Então, o que acontece? Quando as pessoas reconhecem que estão numa posição de fraqueza ou derrota, normalmente... Você tem duas opções. Você pode buscar recursos humanos, porque o caminho para sucesso, né, eu estou falando aqui, esse diagrama só vai mostrar quando tem realmente essa linha de subida, é uma linha de quê? De buscar Deus, de arrependimento, de abandonar a idolatria. Então, quando nós reconhecemos o nosso estado verdadeiro diante de Deus, então esse é o caminho para sair da derrota. O caminho para sair da derrota é buscar Deus. Então, o que diz no versículo 5 aqui? Deus o fez prosperar enquanto buscou ao Senhor. Então, você está numa posição de fraqueza, derrota, mas quando você busca Deus, essa palavra buscar Deus é uma palavra meio vaga, né? Assim, como é que você busca Deus? É uma atitude, porque você pode fazer uma porção de coisas boas, até falando com Deus, Deus me perdoa, mas isso é uma condição de coração. Então, você pode acompanhar um movimento de arrependimento, você pode jejuar, você pode se humilhar diante de Deus, mas se não for de coração, não vai ter resultado. Mas a busca de Deus envolve arrependimento, envolve, como a gente já viu aqui, muitas vezes tirar altares, tirar aquilo que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida, materialismo, colocar outras coisas no lugar de Deus. Então, isso é uma coisa que Deus precisa tratar conosco, né? Não é uma coisa que a gente resolve de uma vez por todas. Isso aqui é contínua, né? Isso aqui é constante. Arrependimento é durante toda a nossa vida. Tirar ídolos, né? Lembra de Asa e Josafá? Eles iam tirando ídolos, daí a pouco assim, nem tinha falado que eles caíram em idolatria, mas daí a pouco vamos buscar mais a Deus. Achavam mais ídolos, mas onde estavam os ídolos? Não tinha acabado de fazer uma faxina, né? Mas tinha mais, né? Eu sempre falo assim sobre limpeza de casa, né? Que você faz uma limpeza, a casa está limpa. Agora,
uma pessoa que realmente faz aquela limpeza completa vai levantar tapete, vai arrastar móveis, vai buscar em cima nos lustres, assim, vai achar sujeira onde uma limpeza aparente tá tudo certo, né? Então nossa vida com Deus é mais ou menos assim, a faxina vai aprofundando mais. Abre uma gaveta que faz 3 meses que não abre, né, tal, você vai achar muita coisa que precisa ser resolver, que precisa organizar. Aparentemente, né, eu quando estou com minha salinha em bagunça, assim, e alguém vai limpar, eu pego tudo assim, jogo dentro de uma gaveta. Nossa, tá perfeito, mas não tá, né? Abre uma gaveta que você vai ver que tem muita coisa para ser resolvida ainda. E com Deus é a mesma coisa. Aparentemente nós nos arrependemos, mas tem muita coisa que ainda precisa resolver, ok? Então, Uzias não fez uma limpeza tão completa, que até os outros que faziam limpeza ainda tinham que fazer mais. Uzias nem fala de limpeza que ele fez, porém ele buscou a Deus. Então você vê que tem vários níveis, tem várias maneiras. Nós podemos buscar a Deus sem resolver problemas, sem resolver sujeira na nossa vida, sem resolver motivações, e isso vai aparecer lá na frente. Então, tudo isso aqui então esse aqui é um processo que vai trazer o sucesso que vem de Deus. Então, vou falar mais uma vez. Esse ponto que você chega aqui em cima, vitória, sucesso, você pode chamar isso de, eu pus vitória aqui, mas sucesso, prosperidade, tudo dando certo, as coisas caminhando, né? Tudo assim, assim depende de que área que nós estamos falando. Se está falando da sua vida pessoal, está tudo indo muito bem, né? Na família, na vida pessoal, na vida espiritual parece que está tudo certo. Ou se nós estamos falando de um movimento, se nós estamos falando da igreja, enfim, essa vitória, essa posição de as coisas estarem dando certo, a igreja está crescendo, todo mundo está feliz. Então, isso aqui é a vitória, nesse diagrama, nessa história aqui, é o sucesso que vem de Deus. Porque existe um sucesso que eu nem estou mostrando aqui, existe um sucesso que nem vem de Deus, que na verdade tudo vem de Deus, né? Qualquer pessoa que tem sucesso na vida, a pessoa que não reconhece, né? Quanto que, sei lá, Bill Gates, esses grandes homens de sucesso, quanto que eles reconhecem que o que eles conseguiram veio de Deus? Eu não sei, eu não conheço a vida de nenhum deles, mas normalmente acho que as pessoas não reconhecem que veio de Deus. A pessoa vai falar, isso veio porque eu trabalhei muito, isso veio porque eu fui uma pessoa, e as pessoas contam, né? Silvio Santos, sei lá, as pessoas vão contando, não, quando eu era garoto, eu lutava e não sei o que e tal, e consegui subir. As pessoas que chegam lá no ponto alto, Barack Obama, seja quem for, assim, tem muitos que vão contar a história e começaram lá embaixo. Tem muitas histórias de sucesso, né? De pessoas que começaram lá embaixo e conseguiram chegar lá em cima. Agora, quando a pessoa chega lá em cima, ela reconhece que foi de Deus? A maioria não. Mas eu nem estou falando sobre esse tipo de sucesso, porque eu estou falando aqui de um sucesso que vem do quê? Buscar a Deus, arrependimento, né? Então, esse aqui é um sucesso que vem de Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. Qual a diferença entre um sucesso na igreja? Todo sucesso na igreja tem que ser de Deus? Não. Tem muito sucesso na igreja que não veio de Deus. Em última análise, Deus é a fonte de todas as coisas. Mas o que eu estou querendo dizer é, muitas pessoas individuais ou igrejas usam metodologias humanas. Tem a metodologia de marketing, né, você lê os livros, né? Como é que o vendedor se torna um vendedor bem-sucedido? Tem princípios, segue os princípios, faça do jeito que tem que fazer, trabalhe muito, seja criativo. Tem um monte de princípios no mundo e na igreja de como você pode conseguir fazer as coisas bem. Em última análise, tudo vem de Deus? Sim, mas eu estou falando que tem o sucesso que vem como resultado de buscar a Deus,
Eu não estou dizendo que a pessoa que busca a Deus espera o sucesso cair do céu, não faz nada. Mas eu estou falando assim, antes de falar de todas essas coisas que Uzias fez, começa com isso. Uzias buscou a Deus. Ele buscou a Deus e Deus o fez prosperar enquanto ele estava buscando a Deus. Então tem sucesso que não tem uma resposta, uma explicação, uma chave. Ele fez coisas certas, ele se esforçou, ele trabalhou com a terra, ele amava o solo, ele fez muita coisa certa. Mas a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus. Então esse sucesso veio de Deus. É muito importante, assim, difícil às vezes a gente ver a diferença, porque quando uma pessoa é bem-sucedida, todo mundo quer saber como é que você conseguiu. Como é que você conseguiu? Então, eu fiz assim, eu escolhi tais pessoas, eu segui tal tática, eu usei essa estratégia. Então eu vou fazer a mesma coisa. Pode funcionar, mas vai ser um sucesso que não é de Deus, não veio de Deus, não é causada por Deus. Mas se o sucesso vem como resultado de seguir, ou de ter um coração para Deus, então esse é um sucesso que nos interessa, porque é um sucesso que vai edificar o reino de Deus. Todas as coisas que vêm do nosso esforço humano são madeira, feno e palha. Tudo vai ser queimado um dia. Tudo que for feito apenas como estratégia, como princípio nosso, vai ser queimado. Esse sucesso aqui é um sucesso que vem de Deus. Então eu coloquei 3 palavras que aparecem nessa história aqui. Sucesso seria prosperar, Então, o que é prosperar? Deus o fez prosperar. O que é prosperar? O que ele fazia dava certo. Isso que é prosperar. Prosperar vamos fazer um muro? Deu certo. Vamos atacar os filisteus? Deu certo. Vamos fazer uma cidade ali? Deu certo. Vamos aumentar aqui a lavoura? Aí tem todos os itens que vocês têm no esboço, que a gente já comentou. Então, todas as coisas que Uzias, tudo que está citando aqui, que tem vários versículos em seguida descrevendo o que ele fez, tudo deu certo. Então, sucesso, prosperar. O que ele fez deu certo. Esse sucesso gerou poder. Então vamos ver aqui. Vamos ler aqui na sequência, versículo 5, já lemos versículo 6. Ele saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, muro de Jabne. Ele está enfraquecendo os inimigos, está tirando as defesas deles. De Asdod, edificou cidades, falamos sobre isso. Ele edificou cidades dentro do território do inimigo. Isso fala a respeito de do reino de Deus invadindo áreas que não eram consideradas nossas. Então, o reino de Deus pode entrar na ciência, o reino de Deus pode entrar na educação, o reino de Deus pode entrar no comércio, o reino de Deus pode entrar na política. O reino de Deus faz cidades no território de inimigos. Então, é mais ou menos isso que eu entendo que pode significar. Versículo 7. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Então ele lutou contra esses inimigos e deu certo também, sucesso. Versículo 8. Os amonitas pagaram tributos a Uzias, e o seu renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tornou muito poderoso. Então esse versículo nós temos os outros 2 elementos aqui, que é poder. Ele se tornou poderoso, porque o que ele estava fazendo estava dando certo. Então, contra os inimigos ele tinha vitória, quando ele ia construir alguma coisa, dava certo. Então, tudo estava se multiplicando, estava tendo êxito, e isso deu a ele poder, e o seu renome se espalhou até a entrada do Egito, Então, sucesso, poder, fama, São três elementos que fazem parte de prosperidade, que fazem parte de dar certo, e isso
não é uma coisa que Deus não quer, que é muito perigoso e que nós estamos muito sujeitos, como na história inteira, de fazer um ciclo, né? No outro diagrama que eu estava mostrando, assim, nós estamos querendo chegar a etapas para o reino. A gente chega no ponto 3, no ponto 4, né? A gente toma bomba na prova e volta lá para a estaca 0, né? Então, isso aqui, a mesma ideia, assim, volta para o início. Porque o que acontece com vitória? Vaidade, autoconfiança, domínio, controle, opressão, e aí Deus nos leva de volta ao nosso ponto inicial, que é fraqueza e derrota. Aí vai ter que levantar geralmente uma outra geração. Dificilmente acontece na mesma geração. Poderia acontecer, mas dificilmente acontece que a mesma geração que entrou nesse ciclo de descida, né, de cair, é difícil aquela geração se levantar de novo, mas pode acontecer. Em qualquer momento, esse processo, assim como em qualquer momento, esse processo de subir, porque muitas vezes não chega nesse ponto. Esse aqui é como um escorregador, né? Assim, tentando subir a escorregador pelo lado de escorregar, né? Em vez de subir pela escada. Então você tenta subir e não consegue chegar, escorrega e cai lá embaixo. Então em qualquer momento você pode voltar, e em qualquer momento aqui também você pode se arrepender e Deus te levar de volta, porque esse aqui não é uma coisa autodeterminada, assim, que tem que completar esse ciclo, ok? Mas normalmente é o que acontece. Então sobe e desce, sobe e desce. Essa é a nossa história, muitas vezes pessoal, muitas e muitas vezes isso acontece com indivíduos, e acontece com igrejas, acontece com movimentos, acontece com países e assim por diante, ok? Só que existe uma possibilidade, existe um desejo de Deus que esse ciclo seja quebrado. Esse ciclo não precisa continuar. E isso em grande parte, eu volto a dizer assim, uma coisa que acho que vocês estão até cansados de ouvir, mas isso é uma coisa que precisa penetrar no nosso coração, que Deus tem algo preparado para a igreja que não aconteceu ainda. E que Jesus não voltou porque o projeto dele na terra não está pronto, não acabou ainda. E esse projeto envolve chegar aqui com muita dificuldade, buscando a Deus, se arrependendo, se humilhando, se colocando diante de Deus, mas chegando aqui, esse aqui não é o ponto final. O ponto final não é assim, ufa, cheguei, né? As pessoas assim, acho que quem não ama o alpinismo não consegue entender por que as pessoas arriscam a vida para chegar no topo do Everest ou alguma outra montanha perigosa, né? Assim, quantas pessoas não perderam a vida, e quem já assistiu filmes, ouviu, assim, muito assim, é muito sofrimento, é muito perigo, é aquela coisa, quem assiste o filme, assim, você não vai cair, ele não vai conseguir subir. É frio, assim, muitos obstáculos, e quando chega no cume, eles não podem ficar muito tempo, tem que descer logo, porque também assim as condições climáticas e tudo. Então eles fazem tudo aquilo para chegar no cume e ter, sei lá, 30 minutos, quanto tempo, não sei quanto tempo eles ficam lá para ter 30 minutos, mas eu concordo, deve ser uma sensação incomparável você chegar lá em cima, né, no Everest, que é o ponto mais alto da Terra, né, você chegar no ponto mais alto e assim, conseguir chegar. Só que não faz nada lá. Aí tem que descer. Aqui no propósito de Deus não é assim. Você chega no ponto alto, mas tem mais. Primeiro que tem muitos outros picos mais altos do que esse que a gente achou que era o máximo. Mas aqui tem uma outra coisa que Deus quer, que é o que a gente tem falado nas últimas aulas. Isso aqui é mais ou menos uma síntese do que eu estou mostrando nas últimas aulas, que existe uma vida normal do reino. Existe não é a plenitude. Eu não posso esperar que a igreja vai dominar todas as nações da terra, nem a nossa nação do Brasil. Nós não vamos
né? A oração que o Brasil seja do Senhor Jesus, eu aconselho, vamos continuar orando, que o Brasil seja do Senhor Jesus, que Deus permita que alguém que realmente teme a Deus chegue a algum ponto de poder, até na presidência. Eu não sou contra isso, mas eu não vejo pelas Escrituras que alguém, a igreja, nem coletivamente, nem individualmente, vai transformar o Brasil ou qualquer outra nação num país que realmente vai representar o reino de Deus na terra. Isso não vai acontecer em plenitude, mas isso precisa acontecer. Entende? Então é uma tensão que nós temos. Não vai acontecer, então vamos só evangelizar e esperar Jesus voltar. Não vai acontecer nada. Não, não é isso. Pode acontecer alguma coisa? Então vamos investir, vamos fazer um partido, né, que realmente represente a igreja, vamos lutar, vamos tomar conta, vamos tomar posse, né, das nações. Não vai acontecer isso também. Então a gente precisa entender esse ponto. Até onde pode ir? Não, a igreja pode e deve. Aliás, Jesus não vai voltar enquanto alguma coisa não acontecer aqui. Depois que chega nesse ponto aqui de vitória, tem que começar a viver a vida do reino, glorificando a Deus. Alguma coisa precisa acontecer para mostrar na terra o que é o reino de Deus, porque na verdade nós não mostramos ainda. A igreja não mostrou, nós não demos testemunho. Jesus vai voltar para julgar a terra, para condenar pessoas que nunca viram o que é o reino de Deus, na verdade. Abraão falou com Deus: o Senhor é um juiz justo, o Senhor não vai julgar injustamente. Então, como que nós vamos esperar que Jesus vai voltar para julgar toda a carne, sendo que nós não demos testemunho? Jesus deu testemunho num país pequenininho. Ele deu uma pequena amostra do que é o reino de Deus. Ele mostrou, ele deu o testemunho perfeito. Mas aí ele foi embora e deixou o Espírito Santo para que a igreja pudesse fazer o que ele fez, que é demonstrar na terra o que é o reino de Deus, ok? Então isso aqui é mais ou menos a nossa síntese. Agora eu vou continuar aqui no texto. Quero só chamar a atenção aos outros termos que fala aqui. Então, versículo 8, você viu que fala de renome, fama. Fala também de se tornar muito poderoso. E aí vai continuando, versículo 9. Uzias edificou torres em Jerusalém, porta da esquina, porta do vale, ângulo do muro, as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes, nos campos férteis, pois era amigo, ou amava o solo, amava a terra, amava a agricultura. Versículo 11, tinha Uzias um exército de homens, destros nas armas. Então aqui está mostrando assim, êxito. Ele tinha êxito nas construções, ele tinha êxito nas batalhas, ele tinha êxito em mobilizar o povo, o exército, ele teve êxito em organizar o exército. Versículo 11, né? Eram homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes de famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder. Então, eu estou querendo que você, né, se você até gosta assim de destacar o texto, assim, o poder, né? Ele tinha poder porque ele estava tendo êxito no que ele estava fazendo. Com grande poder. Versículo 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, até fundas para tirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas inventadas. Olha que isso é maravilhoso.
Deus nos dá criatividade, podemos inventar coisas, podemos inovar, podemos fazer coisas diferentes. Então, tudo isso aqui faz parte do sucesso, né? Tudo isso faz parte do que Deus quer para nós. Isso aqui que nós estamos lendo, isso aqui não é uma coisa que é só para o milênio, não é uma coisa que Deus não quer, compreende? Então, isso é algo que Deus quer para a sua igreja. Então, ele fez máquinas inventadas por peritos para que fossem colocadas nas torres, nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Agora olha aqui, voou a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Então, para mim, os dois versículos, assim, tem toda essa parte do meio, que a gente leu de novo, que eu queria que vocês vissem todos os detalhes mais uma vez, mas os dois versículos-chave estão no começo e no fim. Versículo 5, que fala que ele buscou a Deus, e que enquanto ele buscava a Deus, Deus o ajudou. Então, precisamos realmente entender, existe um sucesso que não pode ser explicado por metodologia humana. Não que você não vai usar. Não, eu não preciso usar nada, eu simplesmente oro e Deus faz tudo acontecer. Não, Deus nos dá direções, Deus nos mostra como fazer, mas o sucesso, porque gente, tem pessoas, talvez você já experimentou isso, tem pessoas que fazem tudo certinho, de acordo com as regras, e a coisa não vai. Porque às vezes, se Deus tem um propósito diferente para a sua vida, talvez Deus não queira que você prospere numa determinada área, ou que você prospere sem ver realmente como Deus quer fazer. Então tem situações em que Deus está resistindo a gente. E tem sucesso que não pode ser explicado. Ainda que a pessoa faça tudo certo, o sucesso mesmo só vem de Deus. Então, no início fala isso, e nesse versículo 15 é muito interessante. A sua fama foi até longe, porque ele foi, eu acho tremendo isso, ele foi maravilhosamente ajudado. O que você entende dessa palavra, dessa expressão? Que era um milagre. Ele foi maravilhosamente ajudado, ou seja, não dá para explicar. Como que ele chegou até onde ele chegou? Porque ele foi maravilhosamente ajudado. Ele alcançou algo que não daria para explicar. Ok? Então, esse reconhecimento de que Deus é a fonte do sucesso. Se você busca a Deus, você pode prosperar, você pode... Agora, lógico, nós estamos falando sobre prosperar dentro dos propósitos de Deus. Porque outros tipos de sucesso, no momento, isso não vai construir o reino de Deus e não interessa para Deus. Mas o sucesso, e agora isso não significa, não envolve dinheiro, não envolve sucesso, você está tendo sucesso mesmo sendo derrotado. Tem a vitória que vem pela derrota. Jesus morreu na cruz e ganhou a maior vitória que já foi ganha contra Satanás através de uma aparente derrota. Então tem muita vitória que vem pela derrota mesmo, pela morte, pelo fracasso. Então existe isso na vida cristã. Mas existe também uma posição, porque a pergunta é a seguinte: se o que Deus quer, a gente não entende todos os aspectos, muito longe, mas o que a gente consegue entender do projeto de Deus na Terra, o que Deus realmente quer? O que Deus realmente quer? O que Ele quer lá no fim? Ele quer estabelecer o reino dele na terra, porque Ele fez a terra para o homem, Ele tinha e tem um projeto na terra, e Deus não é derrotado. Amém? Deus não é derrotado. A gente está fazendo tudo possível para derrotar Deus. O homem está estragando o plano de Deus vez após vez, mas Deus não será derrotado. Amém? Ele não será, nem por Satanás, nem pelo homem, ele não será derrotado. Ele vai conseguir o que ele quer. Então, o que Deus quer? Deus quer estabelecer
o reino dele sobre toda a terra. Por quê? Porque Deus tem sede de poder, porque Deus tem que mandar, porque Deus tem que dominar? Não, porque Deus quer vida, Ele quer prosperar, Ele quer beleza, Ele quer criatividade, Ele quer o bem das suas criaturas. Ele fez um projeto. Gente, vocês imaginam? A gente não sabe, porque o Jardim do Éden era um pontinho na terra. Ele fez uma coisa perfeita que todo mundo gostaria de conhecer, né? O Jardim do Éden, eu queria ver como é que era o Jardim do Éden. Mas o Jardim do Éden era o começo. Deus tinha um projeto para envolver toda a terra. E esse projeto continua. Então Deus tem um projeto de estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Só que isso a gente sabe pela Bíblia que só vai acontecer essa parte final quando Jesus voltar. Então o que Jesus quer com a gente agora? Ele quer demonstrar, ele quer testemunhar, ele quer mostrar para a humanidade e para os principados e potestades, Paulo fala em Efésios 3, ele quer demonstrar que o projeto dele funciona. Sabe, quando remédios ou invenções, tudo que vai virar um sucesso, alguém teve que fazer um protótipo, não tinha? Né? Nós vamos ter uma máquina nova. E qual indústria que vai começar a fazer uma nova máquina, ou um novo carro elétrico, sei lá, qualquer coisa nova, diferente? Qual indústria que vai fazer isso se não fizer antes um protótipo, uma coisa que vai mostrar? Aí faz a feira e mostra para todo mundo, olha, isso aqui funciona assim e tal. Então, é isso que Deus está fazendo na igreja. Ele quer mostrar para os principados e potestades e para toda a humanidade, ele quer mostrar que o projeto dele, que se chama Reino de Deus, que é muito mais amplo do que a igreja, né? A igreja faz parte do Reino de Deus, mas o projeto do Reino de Deus é muito mais amplo, porque quando a gente fala igreja, a gente entende um povo que Deus escolheu para ser propriedade peculiar dele. Sim, isso é maravilhoso, é a noiva, é o povo que ele está chamando, mas o povo que ele está chamando, o projeto dele é que eles sejam sacerdotes para toda a terra. Alegria de toda a terra. A ideia de Deus é fazer algo que vai ser a solução para a terra toda, para o mundo todo. E ele precisa provar que isso vai dar certo. Ele já provou em Jesus que é possível, porque ele provou na nossa carne. Jesus provou que dá certo. Só que falta uma parte dessa prova. Ele tem que provar que isso dá certo na igreja, na coletividade, né? Ele precisa provar que o reino dele dá certo. Então, quando chega a um ponto de ter sucesso, poder, fama, precisamos começar a viver a vida do reino de Deus para que Deus seja glorificado, porque a fama precisa correr e precisa alcançar toda a terra. O mundo precisa ver que o projeto de Deus dá certo. Se a gente chega nesse ponto de vitória e já começa a descer, como sempre tem acontecido, Deus não consegue mostrar que o projeto dele funciona, ok? Então, basicamente é isso. Eu vou gastar um pouquinho de tempo agora lendo para vocês uma coisa que... Todas essas coisas aqui, a gente ter sucesso, a gente ter poder e a gente ter fama, principalmente fama, é muito difícil a gente acreditar que Deus quer isso para a gente. Porque o perigo, a probabilidade de qualquer um de nós, gente... Não sei se vocês acreditam nisso. A probabilidade de Deus abençoar a sua vida. Vamos supor que o seu desejo é ser uma pessoa usada por Deus para curar os enfermos. Olha que coisa maravilhosa. É abençoar outras pessoas, curar enfermos. Gente, que missão melhor a gente poderia ter? Né? Ou mesmo assim de levar as pessoas a conhecer Jesus. O que a gente poderia fazer
para realmente abençoar todas as famílias da terra, como Deus falou para Abraão. Mas qual a probabilidade de você chegar a ser uma pessoa tremendamente usada por Deus? As coisas que você faz no reino dele dão certo, porque você buscou a Deus. Você começa a ter muito poder. Esse poder não veio de você, é um poder que vem de Deus. E por causa daquilo que você faz no poder de Deus, você vai ter fama. Sim ou não? Tem jeito de ser usado por Deus e não ter fama? Tem jeito? Você quer uma pessoa mais humilde do que Jesus? O que Jesus falava quando ele curava os enfermos? Depois que ele curava, o que ele falava? Não conte para ninguém. Mas o que acontecia? A fama dele, até juntei alguns textos aqui, não vai dar tempo de ler assim, mas a fama dele correu por toda a região e além da região. Por mais que Jesus falasse, não fale, não fale, a fama dele corria. Ele queria ir, ele queria... Gente, tem uns textos que faz a gente sentir a humanidade de Jesus. Jesus queria sempre curar as pessoas, sempre. Ele como homem, assim, ele sempre estava disposto. Tem um lugar, acho que mais em Marcos, né, que mostra esse momento, sim, que fala que ele foi para um lugar deserto para descansar com os discípulos. Ele não queria ver ninguém. Ele queria ficar com era a família dele, né, que ele falou com, né, quem é minha mãe, meus irmãos, são meus. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, por tua palavra, por tua presença, ó Deus, e te agradecemos por não só porque o Senhor nos redimiu, nos resgatou, nos livrou do pecado, mas o Senhor nos introduziu num plano maravilhoso, num projeto que o Senhor tem, ó Deus, e que vai trazer justiça, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer saúde para toda a terra, Senhor. E nós estamos envolvidos nisso, Senhor. Nós não precisamos só ficar esperando, porque o Senhor tem algo para ser feito agora, Senhor. Ó Deus, é difícil, não sabemos às vezes muito como fazer parte ou como ajudar, mas é para isso que nós estamos aqui, Senhor. Não só para buscar algum tipo de conhecimento teórico, Senhor, mas para realmente saber como o Senhor pode nos introduzir, como o Senhor pode, ó Deus, nos usar. Queremos estar à tua disposição, porque cremos em Ti, cremos no Teu projeto e cremos, ó Deus, que vai dar certo. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos revele nesta manhã. Pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos abrir em 2 Crônicas 26, que é nosso texto base, é onde nós estamos, o contexto de onde nós estamos vendo essa parte da história de Israel. 2 Crônicas 26, nós estamos aqui no reinado de Uzias e temos usado esse período. Houve um período de prosperidade, houve um período de sucesso no reinado de Uzias, que é uma figura para nós do reino de Deus. Como que o reino de Deus acontece na terra, o que Deus quer fazer com a nossa vida aqui na terra. E a gente está sempre falando sobre isso, mas só quero deixar isso assim bem claro, que o que nós estamos vendo através da história de Israel, do povo de Deus no Velho Testamento, é que Deus tem realmente um projeto na terra. Deus tem algo para ser feito, Ele está desenvolvendo algo aqui na terra. Quem coloca todas as esperanças na terra, numa vida passageira, numa vida material, claro que está errado. Mesmo a igreja tem caído muito nisso ultimamente, essa ideia que a gente tem sempre alertado sobre prosperidade, sobre usar
a fé em Deus para trazer uma vida boa aqui na terra, tem muitos perigos. Mas por outro lado, se nós formos espiritualizar e dizer, não, Deus não quer nada aqui na terra, aqui é salvação e ir embora para o céu, também estamos perdendo uma parte muito grande. Tem muita coisa na Bíblia que nem faz sentido se a gente for interpretar dessa forma. Então, por isso que nós estamos procurando entender o que significa, né, quando tinha períodos bons, quando tinha períodos em que Israel, apesar assim de... Aqui nós estamos falando sobre Judá, que é uma parte de Israel. O reino de Judá era uma parte pequena de Israel. Mas aqui eles estavam vivendo, né, viveram um tempo de Uzias, um período de relativa glória, assim, tudo estava dando certo, né? Então, a gente já tem usado isso várias vezes, mas eu quero assinalar algumas palavras, algumas expressões aqui. Então, olhem comigo, 2 Crônicas 26, versículo 5, que a gente tem repetido bastante, que é uma chave, né, para esse período bom, né, do reinado de Uzias. Diz assim, que Uzias buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, ou outras traduções, nas visões de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, agora assim, nós vamos falar sobre esse diagrama daqui a pouquinho, mas eu queria mostrar esse equilíbrio certo, né? Como eu falei na aula passada, é uma coisa errada você falar assim, não, Deus, a gente sabe que a ideia assim, de que Deus nos salvou só para a gente ter uma boa vida, uma vida melhor financeiramente, ou mesmo em saúde, em todos os aspectos, ter uma vida feliz, uma vida realizada, é perder o propósito de Deus, porque é não entender que na nossa vida, certamente, como na vida de todos os cristãos, vai haver provações, vai haver momentos difíceis. Os cristãos também perdem entes queridos na sua família, os cristãos também são despedidos do emprego, os cristãos também ficam doentes. Enfim, nós somos sujeitos a uma série de coisas ruins que acontecem com todas as pessoas. Então, pregar um evangelho assim, de que aqueles que aceitam Jesus vão automaticamente ter uma vida boa, sempre boa, e se você está doente, se você está com problemas, é porque você não tem fé, é não entender os propósitos de Deus. Por outro lado, para você dizer, não, a vida do cristão aqui na terra é uma vida de sofrimento, é uma vida de sempre estar por baixo, o cristão nunca vai ter muito sucesso, o cristão não pode ganhar dinheiro, o cristão não pode ter, assim, se sua vida, porque tem pessoas que acham que se tem alguma coisa ruim na sua vida, tem alguma coisa errada com você. E tem pessoas que têm a impressão contrária. Se está tudo bem na sua vida, deve ter alguma coisa errada, porque o cristão não tem sucesso. Entendeu? Então, são duas coisas erradas que, né, são dois pontos de vista errados, e eu acho que esse diagrama vai ajudar a gente a entender um pouquinho. Mas vamos olhar aqui primeiro no texto. Eu quero que vocês vejam esses pontos. Então, o versículo 5, acabei de ler, o que fala no final do versículo? Não sei se todas as traduções usam essa palavra prosperar, mas na minha está assim, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ok? Então a gente precisa entender isso. Uzias buscou ao Senhor. Já falamos sobre isso, que Uzias foi ele foi o terceiro nesses 4 reis. Teve 4 reis na sequência que foram bons, mas não tiveram coração íntegro, não foi 100%, né? Começou com Joás, depois com Amazias, agora com Uzias, e vai ter mais um depois dele, que é o Jotão, que foram 4 reis na sequência, que a Bíblia fala, foram bons, mas não totalmente. Então, Uzias foi bom. Até outra aula eu mostrei que em todos os grandes, aqueles que foram considerados como reis 100%, você sabe que 100%, a gente está falando 100%, que é um estado de coração, porque o cara mais 100% que tem no Velho Testamento foi Davi.
né? 100% assim, eu estou falando da sequência de reis, de líderes, de governantes, né? Daniel, por exemplo, não fala. Nós temos exemplos na Bíblia que não registra, não que ele não tivesse pecado, mas a vida de Daniel, por exemplo, não tem na Bíblia, não tem nada que fala assim, Daniel, né, teve um deslize, Daniel foi bom, mas ele teve um problema. Não, Daniel, José no Egito, assim, tem alguns exemplos na Bíblia assim que não fala nada. Mas na sequência dos reis, dos governantes do povo de Deus, Davi é o top, né? Aquele que chegou mais perto de Deus, o homem segundo o coração de Deus, e nós sabemos que ele teve problemas muito sérios na vida dele. Então, quando a gente fala Uzias ou algum outro, ele foi um homem, foi um rei bom, ele buscou a Deus, né? Ele buscou a Deus, mas ele não foi igual aos outros, ele não chegou no ponto dos outros. E uma das coisas que eu observei é que nos reis que foram realmente qualificados como reis muito bons, como Josafá, como Ezequias, como Josias, que são reis assim, que sobressaem, eles também tiveram problemas, todos eles tiveram problemas, mas a Bíblia coloca uma avaliação deles, que eles buscavam a Deus de todo o coração, eles andavam nos caminhos de Davi. Não temos essa avaliação, versículo 4, versículo acima desse Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. E Amazias, o pai dele, não buscou a Deus totalmente. Aliás, ele teve muito mais coisa negativa do que positiva, ok? E uma das coisas que a gente observa nesse contraste é que os reis que receberam nota máxima, vamos dizer assim, todos eles começaram o reino com arrependimento, com limpeza de idolatria, com conserto, voltando o povo para Deus. Isso não aparece nesse reinado de Uzias, ok? Então é uma das coisas que a gente percebe, ok? Ok, eu vou mostrar mais algumas palavras aqui, mas eu vou só... todo mundo está copiando o diagrama, então deixa eu explicar e interpretar, né? Porque alguns acho que não vão nem conseguir ler a letrinha aqui, né? Mas o diagrama, ele começa aqui embaixo, né? Fraqueza, derrota, ok? Então, lembra aquele ciclo dos juízes, né? Eles passavam por um período, então, assim, um círculo... você não sabe direito onde começar, né? Porque o círculo não tem começo e não tem fim, é uma repetição constante. Então isso aqui é um ciclo. Eu vou começar aqui porque é nesse ponto que as coisas começam a mudar. Então, mas é uma coisa que vai repetindo. Então, por algum motivo, o povo de Deus está em fraqueza, derrota. Né? O problema nosso hoje, como igreja, por exemplo, é que a gente às vezes não percebe. Né? É duro isso, que você nem percebe que você está sem poder espiritual, que você está em derrota, assim, porque o que pode parecer sucesso para as pessoas, às vezes até para nós mesmos, às vezes não é sucesso. Hoje, por exemplo, nós temos igrejas cheias de pessoas, né? Bastante números, ânimo, recursos, né? Mas como a igreja de Laodiceia, a gente pode estar numa situação assim, dizendo que nós somos ricos e diante de Deus nós somos pobres. Então, essa posição é uma posição espiritual, uma posição de fraqueza, derrota. Então, o que acontece? Quando as pessoas reconhecem que estão numa posição de fraqueza ou derrota, normalmente... você tem duas opções. Você pode buscar recursos humanos, porque o caminho para sucesso, eu estou falando aqui, esse diagrama só vai mostrar quando tem realmente essa linha de subida. É uma linha de quê? De buscar Deus, de arrependimento, de abandonar a idolatria. Então, quando nós reconhecemos o nosso estado verdadeiro diante de Deus,
então esse é o caminho para sair da derrota. O caminho para sair da derrota é buscar Deus. Então, o que diz no versículo 5 aqui? Deus o fez prosperar enquanto buscou ao Senhor. Então, você está numa posição de fraqueza, derrota, mas quando você busca Deus. Essa palavra buscar Deus é uma palavra meio vaga, né? Assim, como é que você busca Deus? É uma atitude, porque você pode fazer uma porção de coisas boas, até falando com Deus, Deus me perdoa, mas isso é uma condição de coração. Então você pode acompanhar um movimento de arrependimento, você pode jejuar, você pode se humilhar diante de Deus, mas se não for de coração, não vai ter resultado. Mas a busca de Deus envolve arrependimento, envolve, como a gente já viu aqui, muitas vezes tirar altares, tirar aquilo que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida, materialismo, colocar outras coisas no lugar de Deus. Então, isso é uma coisa que Deus precisa tratar conosco, né? Não é uma coisa que a gente resolve de uma vez por todas. Isso aqui é contínua, né? Isso aqui é constante. Arrependimento é durante toda a nossa vida. Tirar ídolos, né? Lembra de Asa e Josafá? Eles iam tirando ídolos, daí a pouco assim, nem tinha falado que eles caíram em idolatria, mas daí a pouco vamos buscar mais a Deus. Achavam mais ídolos, mas onde estavam os ídolos? Não tinha acabado de fazer uma faxina, né? Mas tinha mais, né? Eu sempre falo assim sobre limpeza de casa, né? Que você faz uma limpeza, a casa está limpa. Agora, uma pessoa que realmente faz aquela limpeza completa vai levantar tapete, vai arrastar móveis, vai buscar em cima nos lustres, assim, vai achar sujeira onde uma limpeza aparente tá tudo certo, né? Então, nossa vida com Deus é mais ou menos assim, a faxina vai aprofundando mais. Abre uma gaveta que faz 3 meses que não abre, né, tal, você vai achar muita coisa que precisa ser resolver, que precisa organizar. Aparentemente, né, eu quando estou com minha salinha em bagunça, assim, e alguém vai limpar, eu pego tudo assim, jogo dentro de uma gaveta. Nossa, tá perfeito, mas não tá, né? Abre uma gaveta que você vai ver que tem muita coisa para ser resolvida ainda. E com Deus é a mesma coisa. Aparentemente nós nos arrependemos, mas tem muita coisa que ainda precisa resolver, ok? Então, Uzias não fez uma limpeza tão completa, que até os outros que faziam limpeza ainda tinham que fazer mais. Uzias nem fala de limpeza que ele fez, porém ele buscou a Deus. Então você vê que tem vários níveis, tem várias maneiras. Nós podemos buscar a Deus sem resolver problemas, sem resolver sujeira na nossa vida, sem resolver motivações, e isso vai aparecer lá na frente. Então, tudo isso aqui esse aqui é um processo que vai trazer o sucesso que vem de Deus. Então, vou falar mais uma vez. Esse ponto que você chega aqui em cima, vitória, sucesso, você pode chamar isso de, eu pus vitória aqui, mas sucesso, prosperidade, tudo dando certo, as coisas caminhando, né? Tudo assim, assim depende de que área que nós estamos falando. Se está falando da sua vida pessoal, está tudo indo muito bem, né? Na família, na vida pessoal, na vida espiritual, parece que está tudo certo. Ou se nós estamos falando de um movimento, se nós estamos falando da igreja, enfim, essa vitória, essa posição de as coisas estarem dando certo, a igreja está crescendo, todo mundo está feliz. Então, isso aqui é a vitória. Nesse diagrama, nessa história aqui, é o sucesso que vem de Deus. Porque existe um sucesso que eu nem estou mostrando aqui, existe um sucesso que nem vem de Deus, que na verdade tudo vem de Deus, né? Qualquer pessoa que tem sucesso na vida, a pessoa que não reconhece, né?
quanto que, sei lá, Bill Gates, esses grandes homens de sucesso, quanto que eles reconhecem que o que eles conseguiram veio de Deus? Eu não sei, eu não conheço a vida de nenhum deles, mas normalmente acho que as pessoas não reconhecem que veio de Deus. A pessoa vai falar, isso veio porque eu trabalhei muito, isso veio porque eu fui uma pessoa, e as pessoas contam, né, Silvio Santos, sei lá, as pessoas vão contando, não, quando eu era garoto, eu lutava e não sei o que e tal, e consegui subir. As pessoas que chegam lá no ponto alto, Barack Obama, seja quem for, assim, tem muitos que vão contar a história e começaram lá embaixo. Tem muitas histórias de sucesso, né? De pessoas que começaram lá embaixo e conseguiram chegar lá em cima. Agora, quando a pessoa chega lá em cima, ela reconhece que foi de Deus? A maioria não. Mas eu nem estou falando sobre esse tipo de sucesso, porque eu estou falando aqui de um sucesso que vem do quê? Buscar a Deus, arrependimento, né? Então, esse aqui é um sucesso que vem de Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. Qual a diferença entre um sucesso na igreja? Todo sucesso na igreja tem que ser de Deus? Não. Tem muito sucesso na igreja que não veio de Deus. Em última análise, Deus é a fonte de todas as coisas. Mas o que eu estou querendo dizer é, muitas pessoas individuais ou igrejas usam metodologias humanas. Tem a metodologia de marketing, né, você lê os livros, né, como é que o vendedor se torna um vendedor bem-sucedido. Tem princípios, segue os princípios, faça do jeito que tem que fazer, trabalhe muito, seja criativo. Tem um monte de princípios no mundo e na igreja de como você pode conseguir fazer as coisas bem. Em última análise, tudo vem de Deus? Sim, mas eu estou falando que tem o sucesso que vem como resultado de buscar a Deus. Eu não estou dizendo que a pessoa que busca a Deus espera o sucesso cair do céu, não faz nada. Mas eu estou falando assim, antes de falar de todas essas coisas que Uzias fez, começa com isso. Uzias buscou a Deus. Ele buscou a Deus e Deus o fez prosperar enquanto ele estava buscando a Deus. Então tem sucesso que não tem uma resposta, uma explicação, uma chave. Ele fez coisas certas, ele se esforçou, ele trabalhou com a terra, ele amava o solo, ele fez muita coisa certa. Mas a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus. Então esse sucesso veio de Deus. É muito importante, assim, difícil às vezes a gente ver a diferença, porque quando uma pessoa é bem-sucedida, todo mundo quer saber como é que você conseguiu. Como é que você conseguiu? Então, eu fiz assim, eu escolhi tais pessoas, eu segui tal tática, eu usei essa estratégia. Então eu vou fazer a mesma coisa. Pode funcionar, mas vai ser um sucesso que não é de Deus, não veio de Deus, não é causada por Deus. Mas se o sucesso vem como resultado de seguir, né, ou de ter um coração para Deus, então esse é um sucesso que nos interessa, porque é um sucesso que vai edificar o reino de Deus. Todas as coisas que vêm do nosso esforço humano são madeira, feno e palha. Tudo vai ser queimado um dia. Tudo que for feito apenas como estratégia, como princípio nosso, vai ser queimado. Esse sucesso aqui é um sucesso que vem de Deus. Então, eu coloquei 3 palavras que aparecem nessa história aqui. Sucesso seria prosperar, né? Então, o que é prosperar? Deus o fez prosperar. O que é prosperar? O que ele fazia dava certo. Isso que é prosperar. Prosperar vamos fazer um muro? Deu certo. Vamos atacar os filisteus? Deu certo. Vamos fazer uma cidade ali? Deu certo. Vamos aumentar aqui a lavoura? Aí tem todos os itens que vocês têm no esboço, né, que a gente já comentou. Então, todas as coisas que Uzias, tudo que está citando aqui, que tem vários versículos em seguida descrevendo o que ele fez, tudo deu certo. Então, sucesso, prosperar, né? O que ele fez deu certo. Esse sucesso gerou poder. Então vamos ver aqui.
Vamos ler aqui na sequência, né? Versículo 5, já lemos o versículo 6. Ele saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, muro de Jabe. Ele está enfraquecendo os inimigos, né? Está tirando as defesas deles. De Asdod, edificou cidades, né? Falamos sobre isso. Ele edificou cidades dentro do território do inimigo. Isso fala a respeito de do reino de Deus invadindo áreas que não eram consideradas nossas. Então, o reino de Deus pode entrar na ciência, o reino de Deus pode entrar na educação, o reino de Deus pode entrar no comércio, o reino de Deus pode entrar na política. O reino de Deus faz cidades no território de inimigos. Então, é mais ou menos isso que eu entendo que pode significar. Versículo 7. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Então ele lutou contra esses inimigos e deu certo também, sucesso. Versículo 8. Os amonitas pagaram tributos a Uzias, e o seu renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tornou muito poderoso. Então, esse versículo nós temos os outros dois elementos aqui, que é poder. Ele se tornou poderoso, porque o que ele estava fazendo estava dando certo. Então, contra os inimigos ele tinha vitória, quando ele ia construir alguma coisa, dava certo. Então, tudo estava se multiplicando, estava tendo êxito, e isso deu a ele poder, e o seu renome se espalhou até a entrada do Egito, né? Então, sucesso, poder, fama, né? São três elementos que fazem parte de prosperidade, que fazem parte de dar certo, e isso não é uma coisa que Deus não quer, que é muito perigoso e que nós estamos muito sujeitos, como na história inteira, de fazer um ciclo, né? No outro diagrama que eu estava mostrando, assim, nós estamos querendo chegar a etapas para o reino. A gente chega no ponto 3, no ponto 4, né? A gente toma bomba na prova e volta lá para a estaca 0, né? Então, isso aqui, a mesma ideia, assim, volta para o início. Porque o que acontece com vitória? Vaidade, autoconfiança, domínio, controle, opressão, e aí Deus nos leva de volta ao nosso ponto inicial, que é fraqueza e derrota. Aí vai ter que levantar geralmente uma outra geração. Dificilmente acontece na mesma geração. Poderia acontecer, mas dificilmente acontece que a mesma geração que entrou nesse ciclo de descida, né, de cair, é difícil aquela geração se levantar de novo, mas pode acontecer. Em qualquer momento, esse processo, assim como em qualquer momento, esse processo de subir, porque muitas vezes não chega nesse ponto. Esse aqui é como um escorregador, né? Assim, tentando subir a escorregador pelo lado de escorregar, né? Em vez de subir pela escada. Então você tenta subir e não consegue chegar, escorrega e cai lá embaixo. Então em qualquer momento você pode voltar, e em qualquer momento aqui também você pode se arrepender e Deus te levar de volta, porque esse aqui não é uma coisa autodeterminada, assim, que tem que completar esse ciclo, ok? Mas normalmente é o que acontece. Então sobe e desce, sobe e desce. Essa é a nossa história, muitas vezes pessoal, muitas e muitas vezes isso acontece com indivíduos, e acontece com igrejas, acontece com movimentos, acontece com países e assim por diante, ok? Só que existe uma possibilidade, existe um desejo de Deus que esse ciclo seja quebrado. Esse ciclo não precisa continuar. E isso em grande parte, eu volto a dizer assim, uma coisa que acho que vocês estão até cansados de ouvir, mas isso é uma coisa que precisa penetrar no nosso coração, que Deus tem algo preparado para a igreja que não aconteceu ainda. E que Jesus não voltou porque o projeto dele na terra não está pronto. Não acabou ainda. E esse projeto
envolve chegar aqui com muita dificuldade, buscando a Deus, se arrependendo, se humilhando, se colocando diante de Deus, mas chegando aqui, esse aqui não é o ponto final. O ponto final não sei, ufa, cheguei, né? As pessoas assim, acho que quem não ama o alpinismo não consegue entender por que as pessoas arriscam a vida para chegar no topo do Everest ou alguma outra montanha perigosa, né? Assim, quantas pessoas não perderam a vida, e quem já assistiu filmes, ouviu, assim, é muito assim, é muito sofrimento, é muito perigo, é aquela coisa, quem assiste o filme assim, você não vai cair, ele não vai conseguir subir. É frio, assim, muitos obstáculos, e quando chega no cume, eles não podem ficar muito tempo, tem que descer logo, porque também assim as condições climáticas e tudo. Então eles fazem tudo aquilo para chegar no cume e ter, sei lá, 30 minutos, quanto tempo, não sei quanto tempo eles ficam lá para ter 30 minutos, mas eu concordo, deve ser uma sensação incomparável você chegar lá em cima, né, no Everest, que é o ponto mais alto da Terra, né, você chegar no ponto mais alto e você assim, conseguir chegar. Só que não faz nada lá. Aí tem que descer. Aqui no propósito de Deus não é assim. Você chega no ponto alto, mas tem mais. Primeiro que tem muitos outros picos mais altos do que esse que a gente achou que era o máximo. Mas aqui tem uma outra coisa que Deus quer, que é o que a gente tem falado nas últimas aulas. Isso aqui é mais ou menos uma síntese do que eu estou mostrando nas últimas aulas, que existe uma vida normal do reino. Existe não é plenitude. Eu não posso esperar que a igreja vai dominar todas as nações da terra, nem a nossa nação do Brasil. Nós não vamos. A oração que o Brasil seja do Senhor Jesus, eu aconselho, vamos continuar orando, que o Brasil seja do Senhor Jesus, que Deus permita que alguém que realmente teme a Deus chegue a algum ponto de poder, até na presidência. Eu não sou contra isso, mas eu não vejo pelas Escrituras que alguém, a igreja, nem coletivamente, nem individualmente, vai transformar o Brasil ou qualquer outra nação num país que realmente vai representar o reino de Deus na terra. Isso não vai acontecer em plenitude, mas isso precisa acontecer. Entende? Então é uma tensão que nós temos. Não vai acontecer, então vamos só evangelizar e esperar Jesus voltar. Não vai acontecer nada. Não é isso. Pode acontecer alguma coisa? Então vamos investir, vamos fazer um partido, né, que realmente represente a igreja, vamos lutar, vamos tomar conta, vamos tomar posse, né, das nações. Não vai acontecer isso também. Então a gente precisa entender esse ponto. Até onde pode ir? Não, a igreja pode e deve. Aliás, Jesus não vai voltar enquanto alguma coisa não acontecer aqui. Depois que chega nesse ponto aqui de vitória, tem que começar a viver a vida do reino, glorificando a Deus. Alguma coisa precisa acontecer para mostrar na terra o que é o reino de Deus, porque na verdade nós não mostramos ainda. A igreja não mostrou, nós não demos testemunho. Jesus vai voltar para julgar a terra, para condenar pessoas que nunca viram o que é o reino de Deus na verdade. Abraão falou com Deus: o Senhor é um juiz justo, o Senhor não vai julgar injustamente. Então como que nós vamos esperar que Jesus vai voltar para julgar toda a carne, sendo que nós não demos testemunho? Jesus deu testemunho num país pequenininho. Ele deu uma pequena amostra do que é o reino de Deus. Ele mostrou, ele deu testemunho perfeito. Mas aí ele foi embora e deixou o Espírito Santo para que a igreja pudesse fazer o que ele fez, que é demonstrar na terra o que é o reino de Deus, ok? Então isso aqui é mais ou menos a nossa síntese. Agora eu vou continuar aqui no texto. Quero só chamar a atenção aos outros termos que fala aqui. Então,
Versículo 8, você viu que fala de renome, fama. Fala também de se tornar muito poderoso. E aí vai continuando. Versículo 9. Uzias edificou torres em Jerusalém, porta da esquina, porta do vale, ângulo do muro, as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes, nos campos férteis, pois era amigo, ou amava o solo, amava a terra, amava a agricultura. Versículo 11, tinha Uzias um exército de homens, destros nas armas. Então aqui está mostrando assim, êxito, ele tinha êxito nas construções, ele tinha êxito nas batalhas, ele tinha êxito em mobilizar o povo, o exército, ele teve êxito em organizar o exército. Versículo 11, né? Eram homens destros nas armas que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes de famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder. Então, eu estou querendo que você, né, se você até gosta assim de destacar o texto, assim, o poder, né? Ele tinha poder porque ele estava tendo êxito no que ele estava fazendo. Com grande poder. Versículo 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, até fundas para tirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas inventadas. Olha que assim, isso é maravilhoso. Deus nos dá criatividade, podemos inventar coisas, podemos inovar, podemos fazer coisas diferentes. Então, tudo isso aqui faz parte do sucesso, né? Tudo isso faz parte do que Deus quer para nós. Isso aqui que nós estamos lendo, isso aqui não é uma coisa que é só para o milênio, não é uma coisa que Deus não quer, compreende? Então, isso é algo que Deus quer para a sua igreja. Então, ele fez máquinas inventadas por peritos para que fossem colocadas nas torres, nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Agora olha aqui, voou a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Então, para mim, os dois versículos, assim, tem toda essa parte do meio, que a gente leu de novo, que eu queria que vocês vissem todos os detalhes mais uma vez, mas os dois versículos-chave estão no começo e no fim. Versículo 5, que fala que ele buscou a Deus, e que enquanto ele buscava a Deus, Deus o ajudou. Então, precisamos realmente entender, existe um sucesso que não pode ser explicado por metodologia humana. Não que você não vai usar. Não, eu não preciso usar nada, eu simplesmente oro e Deus faz tudo acontecer. Não, Deus nos dá direções, Deus nos mostra como fazer, mas o sucesso, porque gente, tem pessoas, talvez você já experimentou isso, tem pessoas que fazem tudo certinho, de acordo com as regras, e a coisa não vai. Porque às vezes, se Deus tem um propósito diferente para a sua vida, talvez Deus não queira que você prospere numa determinada área, ou que você prospere sem ver realmente como Deus quer fazer. Então tem situações em que Deus está resistindo a gente, e tem sucesso que não pode ser explicado, ainda que a pessoa faça tudo certo. O sucesso mesmo só vem de Deus. Então, no início fala isso, e nesse versículo 15 é muito interessante. A sua fama foi até longe, porque ele foi, eu acho tremendo isso, ele foi maravilhosamente ajudado. O que você entende dessa palavra, dessa expressão? Que era um milagre. Ele foi maravilhosamente ajudado, ou seja, não dá para explicar. Como que ele chegou até onde ele chegou? Porque ele foi maravilhosamente ajudado. Ele alcançou algo que não daria para explicar. Ok? Então, esse reconhecimento de que Deus
é a fonte do sucesso. Se você busca Deus, você pode prosperar, você pode... Agora, lógico, nós estamos falando sobre prosperar dentro dos propósitos de Deus, porque outros tipos de sucesso, no momento, isso não vai construir o reino de Deus e não interessa para Deus. Mas o sucesso, agora isso não significa, não envolve dinheiro, não envolve sucesso. Você está tendo sucesso mesmo sendo derrotado. Tem a vitória que vem pela derrota. Jesus morreu na cruz e ganhou a maior vitória que já foi ganha contra Satanás através de uma aparente derrota. Então tem muita vitória que vem pela derrota mesmo, pela morte, pelo fracasso. Então existe isso na vida cristã. Mas existe também uma posição, porque a pergunta é a seguinte: se o que Deus quer, a gente não entende todos os aspectos, muito longe, mas o que a gente consegue entender do projeto de Deus na Terra, o que Deus realmente quer? O que Deus realmente quer? O que Ele quer lá no fim? Ele quer estabelecer o reino dele na terra, porque Ele fez a terra para o homem. Ele tinha e tem um projeto na terra, e Deus não é derrotado. Amém? Deus não é derrotado. A gente está fazendo tudo possível para derrotar Deus. O homem está estragando o plano de Deus vez após vez, mas Deus não será derrotado. Amém? Ele não será, nem por Satanás, nem pelo homem. Ele não será derrotado. Ele vai conseguir o que Ele quer. Então, o que Deus quer? Deus quer estabelecer o reino dele sobre toda a terra. Por quê? Porque Deus tem sede de poder, porque Deus tem que mandar, porque Deus tem que dominar? Não, porque Deus quer vida, Ele quer prosperar, Ele quer beleza, Ele quer criatividade, Ele quer o bem das suas criaturas. Ele fez um projeto. Gente, vocês imaginam? A gente não sabe, porque o Jardim do Éden era um pontinho na terra. Ele fez uma coisa perfeita que todo mundo gostaria de conhecer, o Jardim do Éden. Todo mundo, eu queria ver como é que era o Jardim do Éden. Mas o Jardim do Éden era o começo. Deus tinha um projeto para envolver toda a terra, e esse projeto continua. Então Deus tem um projeto de estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Só que isso a gente sabe pela Bíblia que só vai acontecer essa parte final quando Jesus voltar. Então o que Jesus quer com a gente agora? Ele quer demonstrar, Ele quer testemunhar, Ele quer mostrar para a humanidade e para os principados e potestades. Paulo fala em Efésios 3, Ele quer demonstrar que o projeto dele funciona. Sabe, quando remédios ou invenções, tudo que vai virar um sucesso, alguém teve que fazer um protótipo, não tinha? Nós vamos ter uma máquina nova. E qual indústria que vai começar a fazer uma nova máquina ou um novo carro elétrico, sei lá, qualquer coisa nova, diferente? Qual indústria que vai fazer isso se não fizer antes um protótipo, uma coisa que vai mostrar? Aí faz a feira e mostra para todo mundo: olha, isso aqui funciona assim e tal. Então é isso que Deus está fazendo na igreja. Ele quer mostrar para os principados e potestades e para toda a humanidade. Ele quer mostrar que o projeto dele, que se chama Reino de Deus, que é muito mais amplo do que isso, a igreja, a igreja faz parte do Reino de Deus, mas o projeto do Reino de Deus é muito mais amplo, porque quando a gente fala igreja, a gente entende um povo que Deus escolheu para ser propriedade peculiar dele. Sim, isso é maravilhoso, é a noiva, é o povo que Ele está chamando. Mas o povo que Ele está chamando, o projeto dele é que eles sejam sacerdotes para toda a terra. Alegria de toda a terra. A ideia de Deus é fazer algo que vai ser a solução para a terra toda, para o mundo todo. E Ele precisa provar que isso vai dar certo. Ele já provou em Jesus que é possível, porque Ele provou na nossa carne. Jesus provou que dá certo.
Só que falta uma parte dessa prova. Ele tem que provar que isso dá certo na igreja, na coletividade, né? Ele precisa provar que o reino dele dá certo. Então, quando chega a um ponto de ter sucesso, poder, fama, precisamos começar a viver a vida do reino de Deus para que Deus seja glorificado, porque a fama precisa correr e precisa alcançar toda a terra. O mundo precisa ver que o projeto de Deus dá certo. Se a gente chega nesse ponto de vitória e já começa a descer, como sempre tem acontecido, Deus não consegue mostrar que o projeto dele funciona, ok? Então, basicamente é isso. Eu vou gastar um pouquinho de tempo agora lendo para vocês uma coisa que... Todas essas coisas aqui, a gente ter sucesso, a gente ter poder e a gente ter fama, principalmente fama, é muito difícil a gente acreditar que Deus quer isso para a gente. Porque o perigo, a probabilidade de qualquer um de nós, gente... Não sei se vocês acreditam nisso. A probabilidade de Deus abençoar a sua vida. Vamos supor que o seu desejo é ser uma pessoa usada por Deus para curar os enfermos. Olha que coisa maravilhosa. É abençoar outras pessoas, curar enfermos. Gente, que missão melhor a gente poderia ter? Né? Ou mesmo assim de levar as pessoas a conhecer Jesus. O que a gente poderia fazer para realmente abençoar todas as famílias da terra, como Deus falou para Abraão? Mas qual a probabilidade de você chegar a ser uma pessoa tremendamente usada por Deus? As coisas que você faz no reino dele dão certo, porque você buscou a Deus. Você começa a ter muito poder. Esse poder não veio de você, é um poder que vem de Deus. E por causa daquilo que você faz no poder de Deus, você vai ter fama. Sim ou não? Tem jeito de ser usado por Deus e não ter fama? Tem jeito? Você quer uma pessoa mais humilde do que Jesus? O que Jesus falava quando ele curava os enfermos? Depois que ele curava, o que ele falava? Não conte para ninguém. Mas o que acontecia? A fama dele, até juntei alguns textos aqui, não vai dar tempo de ler assim, mas a fama dele correu por toda a região e além da região. Por mais que Jesus falasse, não fale, não fale, a fama dele corria. Ele queria ir, ele queria... Gente, tem uns textos que faz a gente sentir a humanidade de Jesus. Jesus queria sempre curar as pessoas, sempre. Ele como homem, assim, ele sempre estava disposto. Tem um lugar, acho que mais em Marcos, né, que mostra esse momento, assim, que fala que ele foi para um lugar deserto para descansar com os discípulos. Ele não queria ver ninguém.